Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu hoje venho então fazer aqui mais uma tag que eu achei muito gira, que foi criada pelo Hugo do canal Aprendiz de Leitor e que consiste em analisarmos 5 livros como se estivéssemos a ir a uma livraria e a avaliarmos se temos interesse em lê-los ou não. E serve também como forma de divulgação de outros livros diferentes. Ela tem 5 categorias que vão estar depois aqui na caixa de descrição do vídeo, assim como o vídeo original dele. E ele tagou-me e vamos então responder à tag. E eu vou aproveitar, eu tirei 5 livros da minha estante e vou aproveitar para, no final de analisar esses 5 livros com vocês, fazer os comentários das minhas primeiras impressões sobre esses livros, que eu basicamente só conheço os títulos e não me lembro de muita coisa sobre os autores ou sobre as sinopses. Ou melhor, não me lembro de basicamente nada. A minha ideia era então, no final de ver esses 5 livros, escolher um desses 5 livros para incluir então na minha lista de leituras do mês de junho. E o primeiro livro que nós temos aqui é um livro de um autor português, do Mário de Carvalho. Este título sempre me chamou a atenção desde que eu o comprei naquela coleção então dos livros do público. Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, um bocadinho, pelo menos, original. Temos aqui na imagem um farol, portanto também não diz muito, é simplesmente um cenário. Aqui atrás diz advertência. Este livro contém particularidades irritantes para os mais acostumados, ainda mais para os menos. Tem caricaturas, humores, derivações e alguns anacolutos. Isto está entre aspas, provavelmente foi o próprio Mário de Carvalho que escreveu isso. E se foi ele que escreveu, para mim já me parece interessante a forma como ele coloca aqui esta advertência. Depois, então, aqui temos na lombada do livro sobre Mário de Carvalho. Escreveu o crítico Pedro Mexia que, mais do que um romancista ou um contista, trata-se de um dos mais consumados ficcionistas portugueses, de um autor cujos textos giram em torno da ideia da ficção. A sua tendência para a ficção conduz-o inclusivamente a desmontar o esquema tradicional do género romancista, com os seus delineamentos de personagens, psicologias e situações para converter tudo isso numa grande aventura de contar histórias. Portanto, penso que há aqui uma manta de retalhos de histórias, talvez. A partir do próprio título de muitas das suas obras, que já constitui em si um enunciado narrativo, o relato toma voo de ficção. Ao longo deste voo, o autor recorre a qualquer impulso, quer literário, quer extraliterário, que ajude o seu propósito. Fábulas, parábolas, mitologia, reflexões políticas, experiências lúdicas, delírios, páginas irrealistas, etc. Interessante. Esta interessante conjugação de elementos está presente em Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. 2 antigos companheiros, Joel Strauss, cujo filho se encontra preso por tráfico de droga, e Jorge Matos, professor, jornalista, dramaturgo, antigo preso político e militante comunista, encontram-se passados muitos anos numa estância de veraneio. Portanto, isto parece-me que tem aqui política à mistura. Já cinquentões, ambos pertencem à geração de transição da ditadura para a democracia. Embora a discussão política pareça extemporânea, Joel pretende inconscientemente viver a militância que não viveu no seu tempo. Numa altura em que toda a gente falava de televisão, não era desengraçado encontrar um tipo obcecado pela política, anota Carvalho. Matos, em contrapartida, é já um cético. A presença de um jovem jornalista, ou melhor, de uma jovem jornalista, Eduarda Galvão, acrescenta um outro elemento de diálogo e confronto a um romance que combina deliciosamente humor, reflexão e autocrítica. A parte do humor, de facto, já tinha reparado só por esta pequena advertência. Agora, sobre o autor, então, o Mário de Carvalho. O lisboeta Mário Costa de Carvalho nasceu em 1944 e licenciou-se em Direito em 1969, conjugando a profissão de advogado com a sua atividade literária. Até 1974, viveu vários anos exilado na Suécia e em França. Já vemos aqui então que por causa da ditadura ele não deve ter tido assim uma vida fácil então. Foi jornalista, argumentista de cinema, 3 cartas para Marco Aurélio e televisão,
autor de obras de teatro, O Sentido da Epopeia, A Rapariga Varsóvia, A Água em Pena de Pato, ensaísta, contista e romancista. E depois tem aqui uma lista dos livros que ele publicou. Parece-me interessante. Penso que esteja então contextualizado em Portugal da nossa ditadura. Vou ler então aqui apenas o primeiro parágrafo do início do livro. Resveja ao caminho de ferro de Entre Campos, em rua estreita e discreta, de que o nome não me ocorre, foi construído há anos o controverso edifício da Fundação Helmut Chang Gomes, que, como é sabido, suscitou indignações veementes na migalha de público dita os intelectuais, cismas avinagrados na Associação dos Arquitetos, balanceios incómodos na cadeira do ministro e choros convulsos numa misteriosa viúva de quem nunca mais se soube nada, nem eu nem ninguém. De controversa, a própria instituição também houve o seu quê, quando em tempos, sediado ainda em Belém, no bairro das Embaixadas, há alguns jornais desinibidos, muito hábeis em prescrutações, lhes deu para farejar tortuosidades financeiras, súmpetos bizarros e habilidades de engenharia fiscal. Os anos passaram, as inflamadas arguições bocejaram em inquéritos inconclusos, um banqueiro que estrangulou a esposa com fio de pesca atraiu as atenções gerais e a Fundação discretamente, pacatamente, mortiçamente, lá foi patrocinando uns concertos de câmara, uma excursão à Nova Zelândia, a pátria ancestral dos bravos Maori e um recital de poesia hexamétrica em baixo latim. Parece-me que temos aqui algum humor e alguma ironia à mistura, o que eu gosto. Não tenho a certeza se gostarei do livro ou não, mas fala aqui em música, As Quatro Estações de Vivaldi, O Coro dos Escravos, já me interessa. Pode ser aqui uma boa opção para uma das próximas leituras, vamos ver. A segunda opção que eu tenho aqui é um livro de não-ficção, o Nostalgia do Absoluto, do George Steiner. Eu tenho este livro há muitos anos nas minhas estantes. Provavelmente eu li este livro há muitos anos, mas já não me recordo de praticamente nada. E eu penso que ele tem a ver com filosofia, ou pelo menos aborda temas filosóficos. Temos aqui então o autor. Em relação à capa, é apenas uma pintura. O título, Nostalgia do Absoluto, é um pouco abstrato, penso eu. Temos então aqui o George Steiner e vou ler então aqui esta pequena mini biografia dele. O George Steiner nasceu então em Paris em 1929. Mudou-se em 1940 para os Estados Unidos. Pois, temos destes imprevistos cá em casa. Mudou-se em 1940 para os Estados Unidos e obteve a sua licenciatura em Letras na Universidade de Chicago em 1948. Em 1950 concluiu o mestrado na Universidade de Harvard, onde recebeu o Bell Prize in American Literature. De 1950 a 1952 foi bolseiro da Fundação Cecil Rhodes na Universidade de Oxford, onde se doutorou. Juntou-se à redação do Economist em Londres, sendo depois membro do Institute for Advanced Studies em Princeton. Em 1959 recebeu o prémio ou Henry Short Story. Foi professor de Inglês e Literatura Comparada da Universidade de Genebra de 1974 a 1994 e membro do Churchill College em Cambridge. Até agora parece-me do estilo de uma biografia, do estilo de um currículo. Atualmente é professor de Literatura Comparada na Universidade de Oxford e professor de Poesia em Harvard. Portanto, professor de Literatura, área das letras. Colabora no New Yorker, no Times Literary Supplement e no Guardian. Nostalgia do Absoluto aborda a decadência do papel desempenhado pelos sistemas religiosos formais na sociedade ocidental e as novas mitologias que tendem a preencher esse vazio. Ok, então não dá para ainda ter muita noção do tema aqui, além da parte da religião. Não tenho aqui mais nenhuma sinopse no livro. Vou ler então um pouco aqui da primeira página. Os Messias Seculares. A conjectura que venho propor nestas conferências Massey é muito simples. Na opinião de historiadores e sociólogos, pessoas que, apesar de tudo, são por vezes dignas de confiança,
observa-se um claro declínio no papel desempenhado pelos sistemas religiosos formais, pelas igrejas na sociedade ocidental. Lá está a parte da tal religião. As origens e causas deste declínio podem ser datadas e discutidas de várias formas, como, claro, tem sido o caso. Alguns situam-se na ascensão do racionalismo científico durante o Renascimento. Outros atribuem-nas ao cepticismo e à secularidade explícita do iluminismo, com os seus comentários irónicos à superstição de todas as igrejas. Eu duvido que, quando tenha lido este livro pela primeira vez, tivesse maturidade para perceber este contexto histórico. Outros ainda consideram que foram o darwinismo e a tecnologia moderna da Revolução Industrial que tornaram tão obsoletas as crenças sistemáticas, a teologia sistemática e a antiga centralidade das igrejas. O fenómeno em si, porém, não levanta dúvidas. Gradualmente, por estas razões muito complicadas e diversas, as fés cristãs, permitam-me que sublinhe este plural, que haviam organizado tanto da nossa visão ocidental da identidade humana e da nossa função do mundo, cujas práticas e simbolismo haviam profundamente impregnado as nossas vidas cotidianas desde o fim do mundo romano e helénico, deixaram de exercer domínio sobre a sensibilidade e existência cotidiana. Quis aqui concluir a frase. Eu penso que este livro, apesar de pequeno, é preciso alguma concentração e termos também algum conhecimento da contextualização do desenvolvimento das ideias ao longo dos séculos talvez 17 e 18, isto talvez vá até aos nossos dias, mas pode ser que seja interessante analisar aqui as ideias que estiveram relacionadas com a Igreja e com a religião ao longo do Iluminismo e talvez isto abarque também aqui então o período da Revolução Francesa. Vamos ver, parece-me interessante, mas não tenho a certeza. Depois tenho aqui uma autora que tem sido comentada ultimamente por causa da publicação recente pelos livros GRTP, penso eu, daquele livro Memórias de Adriano, a Marguerite Yourcenar. No caso aqui, o que eu tenho cá em casa dela é a obra Ao Negro. Aqui na capa temos um céu, não diz muito também, e temos aqui um textinho de contracapa que diz: o clérigo sentia-se livre como um animal e como ele ameaçado, equilibrado como a árvore entre o mundo inferior e o mundo superior, dobrado também pelas pressões que sobre ele se exerciam, as quais só com a sua morte teriam fim. Portanto, religião, morte. Depois, sobre a obra. A obra Ao Negro é a história de Zenão, um médico alquimista do século XVI, que procura a verdade através de experiências e raciocínios, afastado das teorias estabelecidas. Trata-se de um homem excepcional, retraído e ávido de conhecimento, que aparece na mente da autora como uma mistura de inventores e estudiosos que existiram na vida real: Paracelso, Miguel Servet, Campanella e, de algum modo, Leonardo da Vinci. Será que isto é um romance histórico? Este romance histórico, juro que não tinha lido isto, tem lugar numa época de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Exatamente. Yourcenar reflete os conflitos do momento numa trama profunda e inteligente com um importante fundo filosófico. A amizade entre as personagens Zenão e Henrique Maximiliano Ligre oferece, por outro lado, tons e tensões manuseadas com uma enorme dose de sentimento. Os caminhos que eles e as outras personagens percorrem não estão isentos de tormentos, problemas e conflitos. Os diferentes modos como os enfrentam conferem uma enorme riqueza à história. A obra Ao Negro é o nome de uma fórmula usada na alquimia antiga, aplicada na etapa de separação e dissolução que a matéria sofre. Simboliza as provas que o espírito sofre num processo de catarse. Yourcenar tornou-se célebre com este livro que, com Memórias de Adriano, outro romance histórico, constituem as suas obras mais relevantes. Também escreveu contos e ensaios. Os temas da autora belga exploram a homossexualidade, as convenções sociais face às paixões, os mundos exóticos e a mentalidade humana em diferentes épocas da nossa história. Yourcenar é uma das plumas de primeira linha da literatura do século XX.
Fiquei mesmo curiosa, porque para além de estarem a falar muito bem da autora, tenho ouvido muitos bons comentários, saber que esta é uma das suas principais obras, então deixa-me mesmo curiosa. Então, vamos então ler aqui só um bocadinho do início do texto, um bocadinho grande, letra pequena, esta edição não é das melhores, mas... O longo caminho. Henrique Maximiliano Ligre prosseguia em pequenas etapas o seu caminho em direção a Paris. Tudo o ignorava sobre as querelas que opunham o rei ao imperador. Sabia apenas que a paz reinante havia alguns meses se ia esfiapando como uma veste já muito usada. Não era segredo para ninguém que Francisco de Valois continuava à espreita do milanês, como um amante infortunado espia a sua bela. Sabia-se de fonte segura que se ocupava à socapa em equiparar e concentrar, junto às fronteiras do Duque de Saboia, um exército totalmente novo encarregado de ir buscar a Pavia as suas perdidas esporas. Misturando com frases soltas de Virgílio as secas narrativas de viagem do banqueiro seu pai, Henrique Maximiliano imaginava, para lá das montanhas couraçadas de neve, filas e filas de cavaleiros a descerem para os grandes plainos férteis e belos como um sonho. Planícies ruivas, nascentes borbotejantes, onde brancos rebanhos vêm beber, cidades cinzeladas como cofres regurgitantes de ouro, especiarias e coiro trabalhado, ricas como feitorias, solenes como igrejas, jardins cheios de estátuas, salas cheias de manuscritos raros, mulheres vestidas de seda afáveis para o grande capitão, toda a espécie de requintes de mesa e de deboche, e sobre as mesas de prata maciça, em ânforas de vidro de Veneza, o brilho macio do malvasia. Eu estou a achar até agora que esta escrita é bastante visual, exige alguma concentração. Eu penso que não vai ser, pelo menos no início, muito rápida, porque eu estou a ler num ritmo um pouco acelerado, mas se fosse a ler, para mim, leria com mais calma para formar cada uma destas imagens na minha cabeça. Por isso, este livro é um livro a ler com calma, mas parece-me ser bastante interessante. Depois tenho aqui um livro que já tenho aqui há bastante tempo nas minhas estantes, Quando um Crocodilo Come o Sol, Memórias do Zimbábue ou a Implosão de uma Nação, do Peter Godwin. Este livro foi comprado aqui numa feira do livro aqui do Algarve, como veem aqui custou 7,5€. Temos aqui este pequeno texto que vou ler. Quando um crocodilo come o sol é o modo como alguns povos tribais do Zimbábue explicam o eclipse solar. Segundo eles, um crocodilo celestial consome em pouco tempo a estrela que gera a vida, numa demonstração do seu desencanto pelo homem. Num país em que as forças da luz estão visivelmente a ceder terreno às trevas, esta imagem parece ser o pior dos presságios. Portanto, eu acho que aqui temos uma imagem ilustrativa desta ideia que aparece neste texto. Isto parece-me então que tem a ver com as crenças deste povo e que são diferentes daquilo que nós estamos habituados. Temos aqui também este texto aqui na contracapa que eu irei ler então para vocês. Conhecemos já todos minimamente a situação do Zimbábue, com uma inflação de 7.500%, sujeito ao regime ditatorial de Mugabe, ferozmente repressivo, corrupto e arbitrário. Isto é interessante para nós conhecermos outras culturas diferentes das nossas e que às vezes também estão, de certo modo, ligadas à nossa própria cultura. O que o relato de Godwin nos traz de novo é o cotidiano numa economia à beira do colapso e perante uma repressão sem lógica ou sentido. Como sobreviver quando uma ida à padaria representa um gasto de $12.000 do Zimbábue, meio quilo de carne de porco custa $4.000 e um selo de correio $19.000. Realmente é uma situação insustentável. Como sobreviver quando não se sabe bem quando haverá gasolina e quanto tempo durará o fornecimento de eletricidade? A incerteza diária. Debatendo-se para apoiar os pais que envelhecem acossados pela pobreza e a insegurança, constantemente sujeitos a assaltos e agressões sem sentido. Este é o relato ímpar de um homem de origem inglesa que nasceu no Zimbábue, que considera ainda a sua terra natal. Depois tem aqui um comentário do Peter Godwin. Foi isto que este presidente malévolo nos fez a todos. Transformou-nos em saqueadores
e despiu homens adultos na sua dignidade, enquanto se digladiam por um pneu de bicicleta usado ou outros bens irrelevantes. Reduziu-nos a bandoleiras e a ladrões, tornou-nos pequenos, tristes, velhos e cansados. Fez-nos perder o amor pela vida, separou as famílias e deixou os meus pais pobres, solitários e amedrontados. Isto faz-me lembrar um pouco um livro que eu li, que se passa na Índia, que eu gostei muito, que retrata também aquela dura realidade da Índia, que se chama... eu vou buscar. O Tigre Branco, do Aravind Adiga. E eu não vou falar muito sobre o que trata este livro, porque senão este vídeo fica gigante, mas estas realidades parecem-me que são, assim, em certo sentido, muito semelhantes. E, finalmente, sobre o autor, Peter Godwin é jornalista e tem trabalhado regularmente para o Sunday Times, Guardian e National Geographic. Realizou documentários filmados para a BBC e para a Channel 4. É autor de Mukiva, um depoimento sobre a sua infância e o início da idade adulta. Vive em Manhattan. O início do livro. Temos aqui então o mapa e aqui a localização do Zimbábue e aqui o próprio mapa do país. Existe aqui um prólogo e se calhar eu vou só optar aqui por ler os 2 primeiros parágrafos. Julho de 1996. Estou na Zululândia em missão de trabalho para a National Geographic, quando recebo a notícia de que o meu pai está gravemente doente. É de noite e estou junto a uma fogueira com o príncipe Galenja Bihiela sentado a um nível inferior ao seu, como prova de respeito. Bihiela tem mais de 90 anos, não sabe exatamente. É alto, magro e tem as costas direitas, a barba e os cabelos completamente brancos. A envolver-lhe os ombros, tem uma pele de leopardo colocada de modo que a cauda lhe caia sobre o peito, como uma gravata felpuda. Entre cada um dos ténis esfarrapados e a bainha das calças, reluz uma extensão de canela cor de mogno. Os seus dedos compridos estão cerrados à volta do punho áspero de um bastão, um bordão. Não me parece complicada esta escrita e vai-nos transportar então para uma cultura completamente diferente da nossa, com problemas bastante graves. É uma opção a considerar, até para sairmos um pouco da nossa zona de conforto. E o quinto e último livro que eu vou então aqui ver um pouco com vocês é um grande clássico que eu tenho há imenso tempo também nas minhas estantes e não sei porque eu nunca peguei nele. É o Eugénie Grandet, do Balzac, portanto um importante escritor francês. Eu tive que ir ao site da UC buscar algumas informações sobre o escritor e a sinopse deste livro, porque nesta edição, eu estive a ver antes de começar a gravar o vídeo, não tem quaisquer anotações. Só tem aqui uma dedicatória do Balzac a Maria. E vou ler então agora um pouco sobre o escritor. Aqui a biografia que estava na UC é gigantesca e vou tentar retirar assim por alto o que for mais importante. Escritor francês, nasceu a 20 de maio de 1799 em Tours e morreu a 18 de agosto de 1850 na Rua Fortuné, hoje Rua de Balzac, em Paris. Quando Balzac nasceu, o pai tinha 53 e a mãe 21. Foi mandado para o colégio entre os 8 e os 14 anos. Deixa-me cá ver rapidamente o que é importante e interessante para nós. A personalidade de Balzac ficaria marcada pela ausência de afeto maternal. Todo o seu trabalho literário se desenvolveu no ambiente de uma família burguesa representativa da mutação dos tempos. O antigo regime tinha sido derrubado com a Revolução Francesa. Balzac decidiu aos 20 anos dedicar-se à literatura. Como escritor de Cromwell, 1819, e outras trágicas peças, não foi além de um insucesso absoluto. Normal. De seguida escreveu romances sob pseudónimos. Como as suas obras tinham pouco êxito, lança-se nos negócios em 1825. Associa-se a um livreiro e torna-se impressor, mas em 1828 acaba por arruinar a família. Esta experiência dolorosa vai influir na obra literária. Em 1929, a publicação de 2 obras deram o mote para o início do sucesso da sua carreira. Les, um romance de amor que conta a história da insurreição dos camponeses de Breton contra a França revolucionária de 1799 e La psychologie du mariage, um ensaio humorístico e satírico. Blá 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 blá.
Aqui é interessante. Estas histórias contadas por Balzac eram, na sua maior parte, estudos psicológicos baseados em conflitos entre pais e filhos. É um escritor que observa muito detalhadamente a fachada social. Diz que trabalhava de 14 a 16 horas por dia, tempo passado a escrever com uma pena de ganso e vestido com uma toga branca quase monástica e sempre acompanhado pelo café, o seu vício. Muito romântico. Fez jornalismo. Ora bem, o que é que há aqui de interessante? Falar aqui de uma das suas obras mais conhecidas, a Comédia Humana. A edição definitiva da Comédia Humana tinha 24 volumes e Os Ilusões Perdidas é um título que já tinha ouvido falar. Considerada uma obra-prima que só ficou concluída em 1843. Eu acho que por aqui já não vamos descobrir muito mais sobre este livro em concreto. Aqui, na sinopse sobre Eugénia Grandet, temos que é um livro de 1833 e diz que é o primeiro grande romance de Balzac. Conta-nos a história de um amor proibido no seio de uma sociedade materialista. A filha de um dos maiores avarentes já descritos na literatura, Eugénia apaixona-se, mas a sua mão é já disputada por muitas famílias distintas na região. Um grande clássico da literatura mundial que se junta à coleção de clássicos que a Letheia está a editar, de entre os quais se destaca a obra Maria Stuart de Stefan Zweig. Portanto, mais um tema... Será clichê do romantismo? Não sei. Estou com dúvidas, estou aqui com várias dúvidas se isto é interessante ou não. Vou ler um bocadinho do primeiro parágrafo para vermos a escrita. Ou melhor, isto é a introdução. Fisionomias burguesas. Aqui é que começa. Em certas cidades da província encontram-se casas inspirando à vista uma melancolia igual à que produzem os claustros mais escuros, as charnecas mais sombrias e as mais tristes ruínas, cenário do romantismo típico. Há talvez, nessas casas, o silêncio do claustro, a aridez das charnecas e as ossadas das ruínas. E nelas é tal a tranquilidade da vida e do movimento que um estranho as julgaria desabitadas se não encontrasse de súbito o olhar pálido e frio de uma pessoa imóvel cuja figura monástica se debruça da sacada ao ruído de passos desconhecidos. Sinistro! Tais sintomas de tristeza notavam-se na fisionomia de uma habitação situada em Saumur, ao fim da rua acidentada que conduz ao castelo pela parte superior da cidade. Ok, acho que é o típico livro da época do romantismo. Eu gosto desta época, gosto deste tipo de literatura. Não tenho a certeza se vai ser a minha opção para o mês de julho. Ora, destes 5, eu acho que isto não vai ser a minha opção aqui para o início do verão. Acho que não. Acho que vou pôr este de lado por enquanto, embora eu tivesse ficado interessada neste livro. Depois, Zimbábue, graves problemas sociais, não sei. Marguerite Yourcenar, Idade Média, Renascimento, romance histórico, alquimia. Parece-me interessante. É denso? Vamos ver. Será que eu tenho cabeça para ler este livro em junho? Vamos ver. Eu estou mesmo indecisa. Este aqui acho que não. Não. Mário de Carvalho. Ironia, humor. Não sei. Tenho lido vários autores portugueses este ano, como vocês sabem. Acho que vou variar o país e vou escolher aqui outro. Marguerite Yourcenar e Quando o Crocodilo Come o Sol. Eu vou escolher este. Romance histórico, eu gosto cada vez mais deste género. Interessa-me esta época, saber um bocadinho mais sobre esta época e estou mesmo curiosa por conhecer a escrita desta autora tão bem falada. Por isso, eu vou optar por este e este então vai fazer parte da minha lista de leituras para o mês de junho, para além de outros que eu vou escolher entretanto também. E é isso. Façam esta tag, eu não vou marcar ninguém em especial, eu acho que a tag é muito gira e adapta-se a qualquer gosto literário, por isso eu fico também curiosa pelas vossas respostas. E é tudo por hoje então. Obrigada por terem assistido até aqui, imagino que este vídeo deva ter ficado gigante.
Fiquem bem e até ao próximo vídeo.